Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia, são todos muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês que nos assistem também aí do YouTube, dos mais diferentes lugares, que amam a Palavra de Deus, que creem na oração. Que bom poder estar com vocês. Nós estaremos hoje com o nosso Oração e Ação Jovem. Hoje a Isabelle vai trazer uma palavra para nós. Nós vamos estar orando também pelos aniversariantes, orando por aqueles que estão enfermos, orando pelo nosso país, pelos líderes do nosso país. E lembro a você que você pode participar das ações sociais da Igreja Batista da Freguesia. Se isso toca o seu coração, se você fica feliz em participar, em ajudar pessoas, lembre-se que nós distribuímos cestas básicas para as famílias carentes ou famílias que estejam passando situação difícil nesse momento, ainda decorrente da pandemia, e essas cestas básicas têm um valor de R$ 57 e você pode participar. Quero lembrar que nós também fazemos doação de leite ou de caixas de leite para o Lar Batista do Idoso, uma iniciativa da Denominação Batista no Rio de Janeiro, que atende a muitos idosos e os recebe. Você pode participar também. E também fazemos um trabalho de apoio à Chácara dos Profetas, uma instituição que ajuda homens dependentes químicos a vencer os seus vícios, as suas dependências. Você pode cooperar com alimentos, com roupas masculinas, sapatos masculinos, material de higiene, limpeza, e pode também fazer doações para a compra de bolsas de alimentação. Cada bolsa de alimentação tem o valor de R$ 57. Os nossos dados bancários estarão aí à sua disposição. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre a Isabelle, pedir a bênção de Deus sobre esse momento na vida de vocês. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Suplico a tua unção sobre nós, unção sobre a vida de Isabelle, tão querida, que nós possamos sentir, Senhor, que o teu Santo Espírito está conduzindo esse momento. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o que a Isabelle tem para dizer para nós. Olá, igreja! Sejam muito bem-vindos a mais um Oração e Ação da Juventude. Estou muito feliz de trazer essa mensagem aqui hoje. Afinal de contas, vocês já puderam perceber por esse cenário que será uma mensagem especial, não é mesmo? E caso você que está assistindo agora não me conheça, muito prazer. Meu nome é Beli, eu faço parte do grupo de juventude aqui da IBF. E hoje, gente, dia 25 de novembro, né, o dia que esse vídeo está indo ao ar, falta exatamente nada mais, nada menos do que um mês para a melhor data maravilhosa do ano, que é o Natal. Gente, quem me conhece de perto sabe o quanto o Natal é muito especial para mim. E aí, quando a gente estava fazendo o planejamento das gravações aqui das Juventudes, né, a gente sempre faz um cronograma de convidados. Quando a gente viu que ia ter uma data que caía exatamente um mês antes do Natal, eu falei, opa, segura essa data para mim, porque teremos o quê? Mensagem natalina, gente, não pode faltar uma mensagem natalina. Então hoje cá estou eu, pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Se tem uma coisa que marca muito essa época do ano, né, a chegada do Natal, é quando a gente começa a ver pisca-pisca, assim, pelas janelas, pelas varandas, assim, nas fachadas, nas vitrines das lojas. Enfim, é muito marcante, né? Pelo menos pra mim, eu acho, assim, muito marcante, muito simbólico, né? Quando eu começo a ver pisca-pisca aparecendo, eu já fico assim, meu Deus, é Natal. A atmosfera das ruas fica diferente, né? E é algo que vai até muito além do que só a aparência das luzes, porque vão combinar que elas são lindas, né? Mas essa atmosfera, ela vai além dessa aparência, né? Ela provoca em nós um conjunto de sentimentos quando a gente começa a ver essas luzes piscando pela cidade. E claro que esses sentimentos vão variar de pessoa para pessoa, né? Cada um tem uma relação diferente com o Natal, mas eu acho que não existe uma única pessoa que possa dizer assim que não sente nada quando vê o pisca-pisca, né? Eu acho que todo mundo é impactado de alguma forma quando começa a ver a paisagem começando a mudar no fim do ano.
E o que eu acho mais curioso nisso tudo é que o pisca-pisca ele nada mais é do que um conjunto de lâmpadas, né? Lâmpadas pequenininhas, inclusive, que estão todas conectadas por um conjunto de fios entrelaçados, né? Entre eles, e que, apesar de ser basicamente só isso, todas essas lâmpadas juntas conseguem causar um impacto visual e emocional tão grande, né? Em quem passa na frente delas. Eu acho isso, assim, super curioso, sabe? Eu acho uma coisa muito interessante. Até porque, se a gente pegar apenas uma lâmpada, pega uma lâmpada ali do pisca-pisca, ela é capaz de iluminar, não é mesmo? Ela, apesar de ser pequenininha, ela é capaz de iluminar. Mas, obviamente, pelo tamanho dela, o alcance da luminosidade dela vai ser mais limitado, né? Geralmente fica assim naquele espacinho assim, minúsculo de alguns centímetros quadrados. Mas, quando a gente pega o pouquinho dessa lâmpada e junta com um pouquinho de outra lâmpada, as duas juntas conseguem o quê? Começa a gerar um impacto maior, né? Elas começam a iluminar mais. Essas duas lâmpadas, junto com mais duas lâmpadas e mais duas lâmpadas, vão se conectando e vão formando aí um cordão ou uma cascata de pisca-pisca, que por sua vez é capaz de iluminar grandes fachadas, né? Fachadas de vários metros. E tudo começou com uma lâmpada pequenininha. E é aqui que eu quero que a gente comece a conversar, né, sobre a mensagem de hoje, em cima desse pequeno detalhe. Às vezes, a gente se sente muito incapaz, né? Às vezes a gente se sente tão pequenininho, tão incapaz de gerar algum impacto nesse mundo que é tão grande. Mas a questão, gente, é que, na verdade, nós não fomos feitos para viver sozinhos, nós não fomos feitos para a solidão. Deus nos criou e nos convida a fazer parte da família dele. E, juntos, resplandecermos o seu amor. Abra aí em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Tá bom? Vamos lá, João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Vou dar um tempinho para você poder abrir aí, tá bom? O meu já estava aberto, já estava aqui preparada, não é mesmo? Mas vou te dar um tempinho para você abrir aí em João. João é fácil, né? João é fácil de encontrar. Capítulo 13, dos versículos 34 ao 35. Então, vamos lá? Aqui diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? O amor que a gente tem um pelo outro é a marca que identifica os cristãos nesse mundo enorme, né? Cheio de bilhões de pessoas por aqui. É esse amor que a gente tem pelo nosso próximo, pelo nosso irmão da nossa igreja, que nos identifica como cristãos. E falando em mandamento, né, já que Jesus coloca aqui nessa passagem que lhes dou um novo mandamento, vamos pensar um pouquinho sobre os 10 mandamentos, né, escritos lá atrás por Moisés. Nós temos, dos 10 mandamentos, 4 que se referem ao nosso relacionamento com Deus. E os outros 6 se referem ao nosso relacionamento com as outras pessoas. Mas vocês repararam no detalhe em comum? Os 10 falam sobre relacionamento. Voltando lá para a questão do pisca-pisca, todo mundo aqui já deve ter passado por aquela situação, aquela triste situação, em que a gente está querendo montar a nossa decoração, vai todo empolgado, vai pegar as coisas, começa a juntar, abrir as caixas, aí pega o pisca-pisca, pluga na tomada e eis que descobre que o bonito está total ou parcialmente sem acender. E qual é o motivo número 1 desse tipo de coisa acontecer? Uma simples lâmpada, aquela lâmpada pequenininha do conjunto, pode ter queimado ou pode ter se afrouxado e soltado lá daquele plug, né, que conecta ela, aquele conector que junta ela em todo o fio. Gente, uma simples lâmpada, uma lâmpada daquela do pisca-pisca que é pequenininha, né, mas que sozinha só consegue iluminar ali alguns centímetrozinhos, como a gente falou lá no início, mas que junto com as outras, né, quando ela se une com todo o cordão do pisca-pisca, consegue iluminar fachadas enormes. Essa simples lâmpada, se ela simplesmente se afrouxar um pouquinho ou soltar ali do fio do pisca-pisca, ela pode apagar um pedaço enorme dele ou até mesmo ele inteiro. E aí entra uma frase, gente, do pastor Rick Warren, que é aquele autor do livro Uma Vida com Propósitos, que eu acho, assim, super bacana, que combina total com essa situação. Que é a seguinte:
Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e da nossa independência para nos tornarmos interdependentes. Vou repetir. Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Nós fomos criados para viver em comunidade, nós fomos moldados para o companheirismo, para fazer parte da família de Deus. Nenhum de nós é capaz de cumprir plenamente todos os propósitos que Deus tem para a nossa vida se a gente tentar fazer isso sozinho. Quer ver uma prova de que a comunhão, que o relacionamento é super importante para os cristãos? Te dou duas. A primeira, a Trindade. Segundo, Jesus e os apóstolos. Deus não precisava da Trindade para ser Deus, assim como Jesus também não precisava dos apóstolos para morrer na cruz e nos redimir dos nossos pecados. Mas eles escolheram dividir isso. Eles deixaram claro para nós que a solidão não é um plano, e sim a comunhão, tanto de nós com eles, quanto de nós com as outras pessoas. Vamos abrir agora em 1 João, capítulo 1, e a gente vai ler o versículo 6 e o versículo 7. Então vamos lá. A gente estava em João, agora a gente vai para 1 João. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 João fica lá no finzinho da Bíblia. E aí, todos conseguiram abrir? Então vou ler aqui, tá bom? Diz o seguinte, 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós reconhecemos o sacrifício dele na cruz, quando nós declaramos que ele é o nosso único e suficiente Salvador, nós deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. E os outros cristãos se tornam nossos irmãos e irmãs, e a igreja, por sua vez, se torna a nossa família espiritual. E o pisca-pisca, que eu estou falando aqui desde o início dessa mensagem, ele funciona como uma metáfora perfeita para isso. Cada um de nós somos uma lâmpada daquela pequenininha. O amor de Deus, expresso por meio do sacrifício de Jesus por nós, é a corrente elétrica necessária para que cada um de nós possa acender. Os fios que conectam todas as lâmpadas representam a comunhão, o relacionamento. Esse relacionamento, ou seja, o fio, permite que a corrente elétrica, ou seja, o amor de Deus, circule por todos nós e nos faça resplandecer, impactando a vida de outras pessoas através da luz que juntos nós conseguimos emanar. Porém, se apenas uma lâmpada acabar se soltando ou se afrouxando um pouquinho só do fio, ela é capaz de apagar até mesmo outras lâmpadas que se mantiveram conectadas ao fio. A corrente se perde porque uma delas se soltou. E agora eu te pergunto, quantas igrejas já fecharam simplesmente porque a comunhão entre os irmãos acabou? Às vezes começou com uma única lâmpada que se soltou ali do fio, deixou aquele buraco sem luz. Daqui a um tempo, uma outra lâmpada se soltou e deixou mais um buraco. E de novo, até que de repente o pisca-pisca inteiro parou de acender. A mensagem que eu queria deixar aqui hoje é a seguinte: se você por acaso está se sentindo sozinho, está se sentindo solitário, se sente incapaz de gerar qualquer impacto por onde você passa, experimente se unir a uma igreja. Experimente trabalhar junto com os membros dessa igreja, seus irmãos em Cristo, e veja o impacto que todos vocês juntos são capazes de gerar. Você faz parte do ministério de Deus, você faz parte do reino, e a sua ausência nesse fio de relacionamento, de comunhão, é capaz de deixar um buraco sem luz dentro desse ministério. Deus não te criou para uma caminhada solitária. Ele te chamou para fazer parte da família que Ele construiu. Amém?
Vamos orar? Senhor nosso Pai, nosso Deus, vem te agradecer, Senhor, imensamente por mais esse dia que o Senhor nos permitiu ter, por mais uma mensagem que o Senhor nos permite estudar, conversar, debater. Muito obrigada por cada um que está assistindo, a cada um que vai assistir, Senhor. Muito obrigada pela vida que o Senhor nos deu, pela oportunidade de termos comunhão com os nossos irmãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos criou para vivermos em comunidade e juntos levarmos a Tua palavra para mais e mais pessoas, a gerarmos impacto na vida de cada ser, Pai, que habita neste mundo. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está à frente de tudo. O Senhor nunca nos deixa só. E além de estar sempre conosco, o Senhor nos permite ter irmãos tão bons, Senhor, pessoas que são falhas como nós, mas que juntos formamos uma família, Senhor, uma família espiritual construída por Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, muito obrigada. Seja com todos aqui, Senhor, abençoe suas vidas, a todos que estão assistindo, que o Senhor possa cuidar da Igreja Batista da Freguesia, cuidar da nossa comunhão, Senhor, nos mostrar aquilo que o Senhor deseja, Pai, para as nossas vidas, quais os planos que o Senhor tem para essa igreja, e que sempre, Paizinho, o Senhor esteja à frente de tudo que a gente fizer, Paizinho. E, Senhor, se tem alguém, Pai, que está afastado, Pai, nesse momento, que o Senhor possa tocar em seu coração, que o Senhor possa mostrar a cada um de nós, Paizinho, como podemos ser irmãos, Pai, como podemos nos apoiar, nos abraçar e juntos caminharmos, sempre levando a Tua luz, o Teu amor para mais e mais pessoas. Tudo isso, Paizinho, eu venho te pedir e desde já te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então é isso, gente. Fico muito feliz de ter trazido essa mensagem. Como eu falei, daqui a exatamente um mês já é Natal. Eu estou muito empolgada para o Natal desse ano, principalmente porque é um Natal de reencontros, não é mesmo? Um Natal em que a gente vai poder olhar para trás depois desse ano, né? Esses 2 anos, na verdade, que passamos em pandemia. E finalmente a gente vai poder se reunir novamente. Eu espero muito que o seu Natal seja super especial. Um super beijo e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, Isabelle. Que bom. Brilhando como um pisca-pisca. Olha só, chegando o próximo Natal. Que inspiração boa. Muito obrigado por essa palavra tão boa. Que Deus abençoe você, sua casa. E que Deus abençoe você que está aí nos assistindo, participando conosco do Oração e Ação Jovem. Mas vamos orar agora por aqueles motivos que nós lembramos no início do nosso programa. Feche seus olhos, pense agora nas pessoas por quem você está orando. Vamos interceder por aqueles que estão à nossa volta. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, bondade, perdoa os nossos pecados. Senhor, abençoa os aniversariantes, que eles façam muitos aniversários, sempre debaixo da Tua proteção. Peço que o Senhor abençoe aqueles que estão doentes, abençoe o Dejair, abençoe, Senhor, a Rejane, abençoe Marilac, abençoe a Márcia Pereira, Senhor. Abençoe, Senhor, todos esses que estão sofrendo nesse momento, mas que podemos contar com o Teu poder e o Teu amor, Pai. Senhor Deus, quero suplicar que o Senhor abençoe também pastores, missionários, profissionais de saúde tão abnegados. Abençoa o nosso Brasil, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, tão lindo, tão rico, Senhor, mas tantas vezes tão mergulhado em corrupção, tão mergulhado em pecado. Mas, Senhor, suplicamos que o Senhor abençoe os dirigentes do nosso país. Abençoe aqueles que são bons, fortalecendo o Senhor, dando a eles coragem, sabedoria. E aqueles que são maus, Senhor, também fala o coração e a mente deles, para que eles sejam transformados, Senhor, que haja arrependimento, Senhor, e conversão. Senhor Deus, muito obrigado pela nossa igreja querida, por todos aqueles que aqui frequentam, aqueles que nos também dão a honra da sua frequência através do YouTube, que todas essas famílias possam ser ricamente abençoadas, Pai. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês e amanhã teremos o Oração e Ação Kids. Não perca, 19h30. Até lá.